Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, eu vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesse me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceste e o viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Agora, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirmos algo em meu nome, eu farei. E se vós me amais, obedecei aos meus mandamentos. E eu lhe rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Só até aqui, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é nesse primeiro versículo: não vos permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e credes também em mim. E no versículo 2 ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Amém? O título que o Senhor me deu é: Ele tem um lugar preparado para você. Amém? Jesus tem um lugar preparado para mim, Jesus tem um lugar preparado para você. Eu quero falar um pouco sobre este contexto. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Foi um dos últimos evangelhos a serem escritos, e ele foi escrito com o objetivo de mostrar às pessoas a divindade de Jesus. Mostrar que Jesus era homem, mas que Jesus também era o Deus encarnado. Tanto que no começo do Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, que a palavra, que o próprio Deus veio e habitou entre nós. Então o objetivo de João ter escrito esse Evangelho era para que se confirmar com aquelas pessoas que estavam ali, e desde aquelas pessoas até nos dias de hoje, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Deus e Jesus são um, assim como o Espírito Santo é um com Jesus. Amém? Esse é o objetivo. Aqui, esse contexto é o seguinte: no capítulo 13 de João, aqui começa, Jesus está na última ceia com os discípulos. Aqui Jesus não estava pregando para uma multidão. Ele e mais os 12 discípulos entre ele. Era uma reunião informal. Era algo, ali era um jantar. Eles estavam fazendo a última ceia. E Jesus queria deixar as últimas palavras deles para aqueles discípulos que andaram com ele durante 3 anos. Era algo pessoal, porque Jesus, ele quer falar conosco pessoalmente. Jesus não é um Deus longe, ele é um Deus vivo, que está dentro de nós e fala conosco na pessoalidade, na primeira pessoa. Ele fala individualmente com cada um de nós, amém? E aqui ele estava falando para os discípulos, no capítulo 13, ele fala que um deles trairia ele. Ele revela, ele lava os pés dos discípulos, ele prepara a ceia, e ele fala: um de vocês vão me trair.
E aí ele fala, aí João pergunta, quem vai te trair? Aí ele fala, aquele que pegar o bocado de pão. E revela que seria Judas. Então, os discípulos estavam o quê? Com o coração temeroso. Os discípulos estavam entristecidos, porque um deles trairia o mestre. Ele estava falando que naquela noite ele iria ser levado deles. Então eles estavam entristecidos. E aí Jesus entra no capítulo 14 falando isso. Não permita que o vosso coração se preocupe. Aí ele fala, crerem em Deus, mas crerem também em mim. Por que Jesus fala isso? Porque aquelas pessoas daquela época, eles não tinham nenhuma dificuldade de acreditar em Deus. Eles acreditavam em Deus. Mas eles tiveram grande dificuldade em acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus, ele fala assim, crede em Deus, mas crede também em mim. E hoje, nós não estamos muito diferentes. Nós que somos cristãos, acreditamos sim em Jesus, recebemos já Ele como nosso Senhor e Salvador, mas tem muitas pessoas que estão no mundo que têm muita dificuldade em aceitar Jesus. Eles aceitam Deus, aceitam até Maria, aceitam muito bem a idolatria, mas a Jesus eles têm grande dificuldade de aceitar. Aí eles falam, não, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus morreu na cruz, mas eles não entendem por que eles têm que aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles, porque a idolatria domina as pessoas, a idolatria cega as pessoas, amém? E aqui Jesus começa falando isso, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele estava ali dizendo para aquelas pessoas que estavam seguindo ele há 3 anos, olha, vocês não vão ficar para trás. Era isso que ele estava falando. Eu estou indo na frente, chegando lá na casa do meu pai, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. E vocês vão também ter um lugar lá, na minha mesa. Eles estavam ali sentados à mesa com Jesus. Jesus os escolheu, assim como Jesus me escolheu, assim como Jesus te escolheu. Jesus nos escolheu com um propósito. E sabe qual que é o propósito? Não é só de ficar na terra e vir no culto e adorando ao Senhor. É tão lindo, é tão cheio de paz. Não, Jesus nos escolheu para salvação. Jesus nos escolheu porque Ele preparou para mim, para você, um lugar na mesa dEle, lá no reino dEle. Jesus nos escolheu. Existe um chamado sobre a nossa vida. Existe uma escolha. Existe de nossa parte, sim, uma escolha para servir Jesus. Mas existe da parte de Jesus, assim como Ele escolheu os 12, a escolha sobre a nossa vida. E se você que está aqui, você sentiu esse chamado, por isso você está aqui. Você que está nos assistindo, você sentiu o chamado, e por isso você está assistindo, amém? E eu quero falar para você, Jesus já tem um lugar preparado para você. Amém. Quando eu me converti, e esse capítulo de João para mim é muito especial, porque a primeira vez que Jesus falou pessoalmente comigo, no particular, no pessoal, nós estávamos num processo de conversão. Há anos o pastor Adervan, que é meu irmão, né, cunhado do pastor Júlio, cunhado do pastor Lorival, que vocês conhecem aqui, ele fazia com nós um grupo de estudo todas as quartas-feiras. E nós, então, éramos todos católicos, nós não éramos evangélicos, só ele era evangélico. Mas ele falou, vamos estudar a Bíblia. A Sandra falou, vamos estudar a Bíblia, você nos ensina. E ele começou a nos ensinar a Bíblia. Estudamos Gênesis, estudamos Êxodo, estudamos Deuteronômio, estudamos Números, tudo isso antes de converter. E daí ele falou, vamos passar para o Novo Testamento. Aí estudamos João. Quando nós entramos no Evangelho de João, aquilo me tocou demais. As palavras que Jesus falava muito profundo no meu coração. Era como se ele estivesse vivo e ele falasse pessoalmente para mim. E eu comecei a procurar mais. E eu comecei a acordar mais cedo do meu horário, 1h. Eu ia para a sala da minha casa e eu comecei a estudar sozinha o Evangelho de João. E quando eu cheguei aqui no 14, que ele começou a falar pessoalmente comigo, ali foi a minha conversão. Ali eu entendi que Jesus tinha um lugar para mim. Porque eu sempre ouvia a palavra, e eu falava, não, ele quer salvar muitas pessoas. Mas eu entendi que a salvação tinha chegado na minha casa. Eu entendi que Jesus queria que eu tivesse um lugar na mesa dele.
E depois eu aceitei Jesus, me batizei. E durante muito tempo eu vim buscando em oração. E um dia eu estava no meu quarto e eu tive uma visão de Deus. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei daquela visão que eu tive há muitos anos, no começo da minha conversão. Eu lembro que eu estava ajoelhada e eu falava: Senhor, eu quero saber se eu estou salva. Eu quero saber se verdadeiramente o Senhor me perdoou. Eu quero saber se verdadeiramente o Senhor me chamou como filha. Eu quero saber se verdadeiramente eu vou morrer. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E eu tive uma visão. Eu vi uma mesa enorme e várias cadeiras do lado, como se estivesse no jardim. E uma pessoa em pé. Eu não vi o rosto, só vi uma pessoa. E eu vi várias pessoas sentadas, mas eu não vi o rosto. E eu vi uma cadeira que não tinha ninguém. E ali estava escrito o meu nome. E aí, quando eu tive essa visão, eu chorei. E a presença de Deus foi muito real. E o Senhor falou: eu tenho um lugar preparado para você. O Senhor tem um lugar preparado para você. Ninguém vai tomar o seu lugar, ele é seu. Amém? Amém. E quando eu estava preparando, foi a primeira coisa que o Senhor me revelou dessa palavra. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Os irmãos vão pôr aí da mídia. Diz assim, é só para confirmar o que eu estou falando. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Você tem amado ao Senhor de todo o seu coração? Você tem uma aliança com Ele? Então você vai ver coisas maravilhosas que Ele tem preparado para você. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Coloque aí. Vós, como peregrinos e forasteiros, que vos abstei das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vocês, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia das visitações, pelas boas obras que vós observam. Essa palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros. E se você continuar lendo, fala que nós temos uma pátria, que é uma pátria celestial. Amém? Então que você entenda, que eu entenda, que nós estamos aqui e nós vivemos nessa terra 70, 80 anos, é o que a palavra diz, que o que passa disso é enfado e cansaço, mas nós vivemos dessa terra como peregrino. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu aceitei ser filho do rei, que eu aceitei ser filho de Deus, Ele guardou um lugar para mim, e a minha pátria agora, ela é celestial, mas eu vou continuar vivendo nesse mundo. E como eu vou continuar? Como peregrino, como uma terra que não é minha. E Paulo fala que nós temos que olhar para o céu e almejar e desejar estar no reino dele. Amém? É isso que nos alimenta, é isso que nos traz esperança, é isso que nos mantém de pé. Se você tirar do seu coração o princípio da eternidade, você fraqueja. Se você tirar do teu coração o amor, a pátria celestial, você desvia. Sabe por quê? Porque o mundo tem aflições. No mundo nós teremos muitas aflições. Então quando nós passarmos por luta, por aflições, por terremoto, por tempestade, nós temos que entender, eu estou no mundo, mas eu sou peregrina aqui. Existe um céu me esperando e eu vou suportar. Isso nos faz suportar. Saber que eu tenho um lugar reservado para mim, nos faz suportar. Amém? Segunda pergunta que eu quero fazer: quem entrará no reino de Deus? Aí você pergunta, irmã, mas todo mundo vai entrar? Como eu faço para ter essa morada? Como eu faço para ter esse lugar garantido? Como eu faço para ter então um lugar no reino dos céus? Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai nessa terra. Quando eu obedeço a palavra do Senhor nessa terra, eu abro uma porta para mim, a porta da salvação. Quando eu aceito o Senhor entrar dentro do meu coração, mudar os meus conceitos, mudar os meus preconceitos, me libertar de mim mesmo, me libertar do meu orgulho, e me libertar dos meus ódios, como a Carol falou aqui, e me libertar daquilo que eu não consigo libertar, mas Ele me liberta e faz eu liberar perdão para as pessoas. Quando eu consigo me libertar das coisas do mundo e realmente fazer uma aliança de integridade, uma aliança de santidade com o Mestre, eu recebo uma porta aberta, a porta da salvação. Jesus, ele explica para Nicodemos, vamos lá? João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondendo a Nicodemos, porque Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era fariseu, ele entendia tudo sobre a lei. Só que ele percebeu que Jesus estava muito acima da lei. Ele percebeu que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, ele foi à noite perguntar para Jesus como ele conseguia ser salvo. E olha o que Jesus responde para ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E depois ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Então Jesus responde para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala para ele: mas como que eu posso nascer de novo sendo velho? Ele fala: você tem que nascer da água e do Espírito, simbolizando o batismo e o batismo com o Espírito Santo, a entrada do Espírito Santo dentro do coração de Nicodemos. E daí ele fala isso, e muitas vezes nós pensamos assim: não, mas Jesus é bom, ele é tão bom, ele não vai condenar ninguém ao inferno, não é ele que condena, nós já nascemos condenados, eu preciso aceitar Jesus para eu sair da condenação e entrar na salvação. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram, expulsos por Deus do jardim do Éden, expulsos ali do paraíso, e a porta ali se fechou. Então, depois Jesus teve que vir. Por que Jesus veio, morreu na cruz, sofreu tanto? Quando eu era de outra religião, eu não entendia. Eu entendia que Jesus veio e morreu na cruz, mas eu não entendia por que Jesus teve que vir e morrer na cruz. Porque no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, ela levava um cordeiro ali para o sacerdote matava o cordeiro, e o pecado da pessoa era transferido para o cordeiro. Quando o cordeiro morria, a pessoa era perdoada. Jesus, por isso que a palavra diz que Jesus é o cordeiro que desceu do céu, e ele fez um último sacrifício, ele morreu por todos nós. Então, por isso, a porta da salvação, a Carol leu aqui Hebreus, que o véu se rasgou, Quando Jesus, ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Aonde tinha presença, que só o sacerdote entrava na presença do Santo dos Santos, aquele véu se rasgou de cima e embaixo de forma literal. E a presença de Deus, ele sai dali, porque depois ele volta com o Espírito Santo. Aí não era mais só o sacerdote que podia entrar na presença. Todos nós que aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Amém? Você está entendendo? E Jesus, então, ele é o único caminho para a salvação. E se nós indicarmos para uma pessoa, se uma pessoa fala para você: irmã, eu quero ir lá na prefeitura de Três Lagoas, qual é o caminho? Você vai falar para ela: você pega essa rua aqui, Egídio Tomé, você vai até ali na avenida, aí você pega outra avenida, e você vai indicar o caminho para ela, amém?
você vai indicar, até que essa pessoa consiga chegar no alvo, que seria a prefeitura de Três Lagoas. Deus, ele deixou a palavra dele como essa rota, como esse caminho para nós seguirmos até chegar no alvo, que é Cristo. E Cristo, ele é a porta. Quando a pessoa chegasse lá na prefeitura, ela teria que então entrar na prefeitura, né? Só ali ela ia entrar e ver o que tinha ali dentro e fazer o que ela necessitava. Só dela saber onde estava a prefeitura, ela não chegava, ela tinha que ir. Assim é Jesus. Nós sabemos que ele salva, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, e nós sabemos que ele é a porta da salvação. Ele é o caminho, e você vai passar por esse caminho e vai ter uma porta. Ele é a porta. Vamos lá? Em João, capítulo 10, versículo 9. Vocês vão entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus falando, ele fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. E depois ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, durante o ministério dele terreno, ele começa a falar que ele morreria, ele era o bom pastor, ele daria vida, mas ele era a porta. Eu preciso passar pela porta. Só de eu saber que ele é a porta, eu não sou salvo. Assim como eu estou doente, eu vou no médico. O médico me dá o quê? Uma receita. Ó, você está com febre, você tem que tomar então dipirona. Aí eu pego aquela receita, só que aquela receita, eu vou sarar da minha febre? Não. Eu tenho que comprar o remédio, tomar o remédio. A hora que o remédio entra dentro de mim, eu sou curada. Assim é Jesus. Saber que ele salva não te salva. Você tem que saber que ele salva e você tem que deixar ele entrar dentro de você. Quando ele entra dentro de você, aí você está salva. Amém. Amém. E ele fala que ele é a porta, não existe outro caminho, né? Irmãs, eu vivi anos enganada. Eu vivi anos numa idolatria. E um dia, depois que eu já me converti, eu fui num velório. E eu vi uma pessoa que estava ali fazendo aquele velório falar assim: Maria está abrindo a porta agora para essa pessoa que morreu. E Maria está levando ela no colo. E ela está entrando no céu porque Maria está abrindo a porta. Todo mundo estava acreditando. Quem não conhece a palavra, acredita em tudo que é falado. Quem não conhece a palavra é facilmente enganado. E quantos eu conheço e quantos você conhece que está ainda enganado na idolatria? A palavra está falando que Jesus, ele é a porta. Não existe outra porta. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Amém? Que você não tenha medo de falar a verdade. Que você não tenha medo de libertar os cativos. Que você não tenha medo de falar essa verdade para o seu marido que não é crente. Que você não tenha medo de falar essa verdade para o seu filho que não é crente. Que você não tenha medo de falar essa verdade para um amigo de serviço que trabalha com você há 20 anos e não é crente. E você sabe que ele está indo para o inferno na idolatria que tem dentro do coração. Mas aí você fala: ah não, eu não vou me indispor com ele. Se indispõe, porque Jesus vai voltar. E só vai ser salvo aquele que tem ele dentro do coração. Amém? Isso é amor pelas almas. Isso não é querer saber mais do que os outros. Tira isso da tua cabeça. O evangelho, ele é a própria verdade. Você conheceu a verdade, foi liberto por ele. Então, tenha misericórdia das pessoas que estão presas, que estão cegas, que não conhecem a verdade. Amém? Eu quero que você leia uma palavra, e sobre este título da porta da salvação, o Senhor revelou algo no meu coração. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25 diz assim:
Isso, é isso mesmo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou antes de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os vergão, e logo foi batizado ele e os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, o Senhor ministrou algo quando eu estava preparando essa palavra. Ele falou que Paulo já fazia uma obra para Deus. Paulo e Silas era crente e era muito crente. Eles estavam debaixo de uma direção de Deus naquele lugar. Porém, mesmo eles seguindo a direção de Deus, mesmo eles fazendo a obra, eles foram acusados injustamente. Nós sabemos, se você for ver antes desses versículos, Paulo, ele liberta uma menina, que aquela menina, ela era endemoniada, e os senhores dela eram uma escrava. E ela adivinhava as coisas, mas ela adivinhava pelo próprio inimigo. E os senhores dela, os donos dela, ganhavam muito dinheiro com aquela escrava. E aquela mulher, ela saía na rua, quando ela via Paulo e Silas, ela falava que aqueles eram filhos de Deus. Ela falava a verdade. Porém, ali, Paulo, ele olha para trás e ele repreende o demônio que estava naquela moça. Repreende. E aquela moça foi livre. Nunca mais ela adivinhou nada, porque quem adivinhava era o demônio que estava nela. E depois disso, os donos da escrava, vendo que o lucro deles tinha se acabado, porque ele explorava a escrava, porque o demônio faz isso com as pessoas, o demônio vem para matar, roubar e destruir, ele vem para usar o teu corpo, a tua inteligência, os teus bens, o teu carro, o teu emprego, ele quer usar tudo, ele quer te destruir. Essa é a verdade. E aí, aquele homem usava aquela mulher, aquela escrava, mas um dia a luz chegou. Um dia, ela teve um encontro com alguém que falou o que para ela? A verdade que liberta. Ela foi liberta. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles levaram uma surra. Eles apanharam muito, e não era uma surra como de hoje, era uma surra pesada, que tinha pessoas que morriam naquela época com aquela surra. E depois eles foram algemados. E eles estavam numa prisão. Porém, eles não murmuraram. Porém, eles não blasfemaram. Porém, eles entenderam que existia um propósito para todas as coisas. E eu preciso entender na minha vida que há um propósito para todas as coisas. Há um propósito também para minhas lutas. Há um propósito também para as perseguições sobre a minha casa. Há um propósito também por muitas vezes eu cair num lugar e não entender porque eu estou naquele lugar. E não entender porque eu estou andando no caminho certo. Porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou pregando o evangelho. E mesmo assim eu estou passando por luta. E mesmo assim o inimigo quer me acorrentar. Porém, eu não posso murmurar. Se Paulo e Silas estivessem murmurando e falando assim: olha aí o que deu fazer a obra. Nunca mais eu vou pregar. Não quero ir para lugar nenhum. O que tinha acontecido? Nada. Provavelmente eles teriam sido mortos no outro dia. Porém, eles cantavam e adoravam a Deus. E quando eles cantavam e oravam e adoravam a Deus, as portas se abriram. Mas aquela porta não era a porta de Paulo. Paulo já era salvo. Aquela porta era a porta do carcereiro e da família dele. As minhas tribulações, as suas tribulações vão salvar pessoas que estão ao redor de você.
Você está passando por tantos terremotos, por tantas lutas, por tantas coisas, porque existem pessoas perto de você que precisam de uma porta de salvação. E a sua adoração, o seu compromisso com Deus, você pregando no meio da tempestade, você permanecendo crente no meio da tribulação, vai fazer o teu filho se converter. Vai fazer o teu marido se converter, vai fazer a tua mãe se converter, vai fazer o teu amigo de serviço se converter. Quando ele vê que você permaneceu inabalável diante das provas. Então o terremoto era para abrir as portas, mas não era para Paulo. Porque sabe por quê? Paulo não saiu da prisão. Porque quando esse carcereiro, ele tira a espada para ele se matar, porque ele sabia que se eles tivessem fugido, no outro dia eles iam morrer. Era isso que acontecia com os guardas. Quando um prisioneiro escapava, no outro dia eles não perdoavam, eles matavam. Então o carcereiro sabia que ele ia morrer. Então antes deles matarem ele pensou, eu mesmo vou tirar a minha vida. Sabe o que eu vejo? Tem pessoas em volta de nós, em volta de vocês, que querem tirar a própria vida. Porque a prova chegou. Porque aconteceu algo que para eles não tinha saída. Esse carcereiro, ele achou que não tinha saída para a vida dele. Ele falou, eu errei. Eu errei. Aconteceu algo, eu errei, não foi minha culpa, mas eu errei. Então eu vou tirar a minha própria vida. Mas o Senhor vai usar vocês. O Senhor vai usar a tua vida. Como que Paulo sabia que aquele carcereiro ia se matar? Se estava escuro. Porque fala que o carcereiro pediu a luz para ver Paulo. Ou seja, estava todo mundo em trevas. Mas Paulo foi revelado pelo Espírito Santo que aquele carcereiro ia fazer aquilo. E ele gritou, ele falou, não faça isso. O Senhor vai te revelar tudo o que vai acontecer dentro da tua casa. Antes de chegar ao finalmente. Antes de chegar à tragédia, o Espírito Santo vai te revelar. Porque ainda que a tua casa esteja em trevas, você está na luz. A luz do Senhor vai brilhar dentro da tua casa. Você vai ter a revelação da onde o inimigo vai atacar. E você vai chegar antes do inimigo. Amém? Não reclame das tribulações. Não reclame se está tudo fora do lugar. Perdeu o emprego. Está com problema no casamento. Está com problema nos filhos. Não tem dinheiro. Está tudo fora do lugar. Aí você olha e fala, está tudo fora do lugar. É porque vai abrir uma porta de salvação na tua casa. Foi Deus que levou Paulo para aquela prisão. Foi Deus. Porque existia uma pessoa ali que precisava de uma porta de salvação. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13. As meninas vão colocar aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. A porta é estreita. Então tem muita gente que vem na igreja, que quer entrar na porta, só que a porta é estreita. Ali naquela porta só entra você. Tudo que você tem trazido de pecado tem que ficar fora da porta. E a pessoa não quer deixar a mochilinha do pecado. Não quer deixar a relacionamento indevido que leva. Não quer deixar a prostituição, não quer deixar a bebida, não quer deixar a droga. Não quer deixar as coisas do mundo. Ela não quer deixar para entrar na porta. Porque a porta é estreita. Não cabe a mochila do mundo. Só cabe você. Mas muitos são as pessoas, Spurgeon fala, que muitos são as pessoas que param na frente da porta. E no momento dela dar o último passo para entrar na porta, ela pensa, não posso deixar isso aqui. Já carrego isso aqui há tanto tempo, não vou entrar não. E morre com um passo da porta. Mas você vai ser diferente. Porque o Espírito Santo falou que Deus tem salvação para a tua vida. Tem um lugar preparado para você. Jesus não vai pegar o seu lugar e dar para outro. O lugar é seu. Você vai passar por essa porta. Amém? Amém. Você crê nisso? Então vamos lá. Continuando em João 14, no 16. Olha o que Jesus fala. João 14, 16.
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecei, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Se o Espírito Santo não estivesse na terra, nós não conseguiríamos entrar por essa porta. Porque é o Espírito Santo que convence o homem, a mulher, convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus fala para eles aqui, ó, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro advogado. Essa palavra advogado, se você for estudar, em algumas Bíblias fala outro consolador. Essa palavra advogado, ela significa conselheiro, ajudador, consolador e encorajador. Conselheiro, olha o que você tem quando você aceita Jesus e quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, você vai ter uma coisa, fora a salvação, você vai ter um conselheiro, você vai ter um ajudador, você vai ter um consolador e você vai ter um encorajador. Quantos estão precisando de um encorajador? Quantos estão precisando de um consolador? Que muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas, que por mais que um pastor fale com você, uma irmã fale com você, tenta consolar com palavras. Existe apenas o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador, que ele consegue consolar, que ele consegue nos encorajar a continuar de pé. Então aqui o Senhor fala, eu não estou deixando vocês órfãos, vocês vão conseguir. Existe o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te dar coragem, ele vai te deixar em pé, ele não vai deixar você voltar para trás, você vai conseguir a viver nesse mundo, amém? E por último, Jesus promete para eles a paz. Ele fala, eu deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a minha paz eu vos dou. Porque naquela época eles cumprimentavam um a outros com paz. Eles falavam shalom, que queria dizer paz. Só que era uma paz do homem. Então Jesus falou assim, eu deixo a minha paz para você, mas não a paz que vocês estão acostumados, a paz do meu Pai. A paz que vai trazer sobre vocês uma serenidade, sobre vocês uma confiança, sobre vocês, aqui que ele fala, não vos dou como o mundo a dá. Não, aí ele fala de novo, não permitais que o vosso coração se preocupe, eu vos deixei amedrontar. Ele repete, fala, não deixa que o seu coração fique preocupado, eu estou deixando a minha paz. E a outra coisa que Jesus fala, eu vou, mas retorno para vós. Jesus vai voltar, sabia? Jesus vai voltar. Então ele fala assim, eu estou indo para o Pai, vou preparar lugar para vocês, vou deixar o Consolador para ajudar vocês na caminhada, enquanto vocês estiverem na terra, até chegar o dia de vocês encontrar comigo, vocês não estão sozinhos, mas eu vou voltar, e eu vou buscar vocês. Mateus 24, 42, as meninas vão colocar. Olha o que Jesus fala, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado será nós, quando o Senhor voltar e nos encontrar cheia de fé, no caminho do Senhor, vigilante, como as virgens prudentes que vigiaram, guardaram azeite suficiente, amém? Jesus vai voltar, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Ele vai voltar porque Ele preparou um lugar para mim, Ele preparou um lugar para você. Ainda em Mateus fala, o que adianta? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma?
E depois ele completa: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as tuas obras. Você crê nessa palavra? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. O Senhor tem uma porta de salvação nessa noite para cada alma que está aqui, para aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, de repente na vida dessa pessoa tudo saiu de ordem. Houve um terremoto, saiu tudo do lugar. Ela não entende, ela não compreende o que aconteceu. Parece que o Senhor está contra ela, mas é muito pelo contrário. O Senhor está a favor dessa alma. O Senhor está chamando ela pelo nome nessa noite. O Senhor está chamando ela por uma porta de salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha, Senhor, em cada coração nessa noite. Venha, Senhor, com o teu grande amor. Venha com a tua graça, com o teu favor imerecido. Vem sobre as nossas vidas nessa noite. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para trabalhar no meio da tua igreja. Ah, Pai, aquele, Senhor, que está como o filho pródigo, longe da tua casa do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, errou o alvo, perdeu o caminho, saiu do caminho correto e entrou por um caminho, Pai, escorregadio, um caminho que não é o teu caminho, mas um caminho da perdição. Ah, Senhor Jesus, que ele venha nessa noite voltar para o teu caminho, que ele venha nessa noite entender que o Senhor é o dono dele, é o Senhor da vida dele. O Senhor é aquele que está estendendo as mãos para ele dizer: filho, venha, eu tenho um lugar preparado para você. Existe um lugar, e este lugar é junto ao Senhor, é junto com Jesus. Amém.